Vamos divulgar aqui, né? Primeiro, destacar que esse trabalho, emprego no setor público no Distrito Federal, local de trabalho e de moradia dos servidores federais e distritais, né, do GDF, ele foi feito com base nos dados da pesquisa distrital por amostra de domicílio, da nossa PIDAD, de 2011. Ele permite mapear todo o conjunto de servidores, tanto federais quanto distritais, por local de moradia e por local de trabalho, né, e fazer esse cruzamento. É a razão, inclusive, que eu, né, tenho aqui a Iraci ao meu lado, que é a responsável maior pela PIDAD. E também destacar o fato de que nós estamos fazendo essa divulgação no dia seguinte à comemoração do Dia do Trabalho, né, na terça-feira divulgamos aqui um estudo que está na nossa revista, né, sobre a classe de renda, né, a estratificação aqui por classe de renda no Distrito Federal, e segundo as 30 regiões administrativas, também um tema relacionado ao trabalho, né, e hoje aqui falando exclusivamente dos trabalhadores no setor público. E também revelando que esse estudo foi inicialmente uma demanda da SEAP, da Secretaria de Estado da Administração Pública, em função, inclusive, de uma necessidade que eles tinham de identificar local de residência dos servidores do GDF por conta do processo que vai haver agora de transferência, né, de milhares e milhares de servidores para o novo centro administrativo. A previsão é que já em 2014, o ano que vem, haja a inauguração, as obras parece que estão a pleno vapor, né? Então, em 2014, entre 15 e 20 mil, né, servidores públicos distritais vão estar trabalhando nesse centro administrativo, né? Então, foi solicitado esse estudo aqui à Codeplan e a gente, né, deu ainda uma lapidada e, né, apresentando outras, né, porque, na verdade, o estudo que eles solicitaram diz respeito apenas aos funcionários distritais, né, os servidores distritais, e a gente incorporou, aproveitou e trabalhou com os servidores federais. Eu vou pedir, então, aqui para o Mauro. Ô, Tairona, apaga essa primeira aqui, por favor, aí atrás de você. Não, ao contrário. Isso. Então, pode passar. Primeira constatação. Do outro lado, né? Então, Iraci, não quer passar para lá, porque senão eu vou ficar... Como capital da República, né, é natural que o Distrito Federal tenha, seja a unidade da federação que, em termos relativos, abriga o maior contingente de servidores públicos do país. Tá certo? Isso não tem nenhuma surpresa. 22,2% do pessoal ocupado no Distrito Federal, ou quase 240 mil pessoas, tem suas atividades na administração pública. Aí inclui empresas públicas. Codeplan, né, não é administração direta, mas está aqui, tá certo? Ou Terracap, todas essas empresas, da mesma forma do governo federal. E o estudo foi feito com base na PIDAD. É importante destacar que, se hoje são 22,2, 2011, né, não deve ter alterado muito de lá para cá, mas há uma tendência de longo prazo de redução do peso dos servidores públicos dentro do total de ocupados no Distrito Federal. Larissa, tem lugar aqui na frente. Então, no início dos anos 90, esse percentual superava 30%. É um pouco, então, aquela situação que a gente vem já dizendo há muito tempo, né? Os melhores empregos estão aqui, mas não se gera, né, emprego na mesma velocidade do crescimento da nossa população economicamente ativa. O Distrito Federal ainda atrai muitos migrantes, a nossa PEA cresce numa velocidade acima da PEA de outras regiões metropolitanas do país, de outras grandes cidades. Então, né, embora o contingente total cresça, ele cresce numa velocidade menor que o crescimento da PEA, então ele perde participação relativa. Pode ir? São R$30, a gente não considera a Fercal, porque a Fercal não entrou na PIDAD, né, mas já foi, está em processo, né, de instalação. E a gente trabalha com dois principais polos, Plano Piloto e Taguatinga, né? O Distrito Federal tem essa característica.
plano piloto, ele polariza um conjunto de regiões próximas, que são exatamente essas aqui, Sudoeste Octogonal, Cruzeiro, Lago Norte, Lago Sul, Jardim Botânico, Parkway Guará e Águas Claras, que tem o plano piloto muito como referência. Águas Claras dividido, né? Parte lá e parte cá, com Taguatinga. Mas pelo padrão de renda se aproxima mais aqui do plano piloto. Então, concentramos aqui. Então, no plano piloto, reside 8,9% do total do pessoal ocupado no Distrito Federal. Da totalidade das ocupações, né? Pessoas ocupadas, 8,9%. E essas 8 regiões tem 18,2% dos trabalhadores totais, né? Total. O que totaliza, no plano piloto, mais essas 8 regiões de alta renda ou média alta renda, 27% da população ocupada do DF. Pode ir em frente. E em Taguatinga, reside 7,7%, uma população similar à do DF, e polariza um conjunto de 9 regiões administrativas de renda baixa e média baixa, que envolve Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires, Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, Brarlândia, Candangolândia e Lugo Bandeirante. Nessas 9, né, está o maior percentual, né, de habitantes e, consequentemente, de pessoas ocupadas, 36%. Né, de forma que, somando com Taguatinga, chega a quase 44% do total, né, de pessoas ocupadas no DF. Pode ir em frente? Aí, e tem outros 4 agrupamentos que a gente trabalha. Aí é o eixo Nordeste, né, que envolve Sobradinho 2 e Planaltina, o que a gente chama de eixo Sul, que é Gama e Santa Maria, o que a gente chama de regiões de baixa renda, e aí são bem baixa renda mesmo, são de menor renda, mas que estão relativamente próximo ao plano piloto. Estrutural, Varjão, Paranoá, Itapuã e São Sebastião. Essas regiões têm como característica uma alta taxa de emprego em serviços pessoais, né? Aí estão concentrados domésticos, né? Toda aquela gama de atividades prestadas às famílias, e uma baixíssima ocupação no serviço público, né? Muito pouco. Então, e um último grupo, que é o CIA. O CIA é um caso à parte. Então, esse quadro aqui mostra, né, a pizzazinha mostra, aqui está o plano piloto, aqui estão essas regiões de alta renda próximos ao plano piloto, 18%, aqui está Taguatinga, aqui está essa grande região formada por Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Brarlândia, né, próxima a Taguatinga, ou polarizada por Taguatinga, e aqui estão os outros agrupamentos. Aqui o CIA, uma participação pequena. Pode passar? O mapa, ele revela, né, onde está intervalos de concentração. Então, onde tem mais de 100 mil pessoas ocupadas, só em Ceilândia, né? Está aqui. É o único local, são quase 160 mil pessoas ocupadas em Ceilândia. Depois, Brasília. Brasília é estranho, né? Porque aqui é Parque Nacional. A Brasília está aqui, né? Brasília, o plano piloto, né? Taguatinga e Samambaia aparece no segundo plano, com entre 70 e 100 mil pessoas ocupadas. E depois, a distribuição das demais. Num terceiro nível, entre 50 e 70 mil estão Recanto das Emas e Planaltina, também tem uma expressão, né? E depois cai. Eu queria só... o Samuel, que fez esse mapa aqui, ele fez um mapa bem legal, assim, em termos de cores, né? Como é que é aquela questão? Degradê, né? Então, ele pega uma cor e faz um degradê, né? Descendo, quer dizer, variando na graduação da cor. Só que, como eu sou daltônico, eu não entendia nada, eu confundia tudo, tá certo, gente? Aí eu pedi para ele faz um com contraste mesmo. Então, tem umas aberrações do ponto de vista da cor, eu peço desculpa, mas é a única forma que eu tenho para conseguir discernir aqui cada um dos casos. Pode ir em frente. E aqui é o local de trabalho, né? Então, o plano piloto, que tinha 8,9% dos moradores, quase metade, né, dos postos de trabalho estão no plano piloto, né? Naquelas regiões de alta renda que tinha cerca de quase 20% dos moradores, só 9% das ocupações. Taguatinga, né, tem mais ocupados do que morador, né? Era 7,7%, quase 9%, mas aquela grande região ali polarizada por Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, que 36%, né, dos moradores só
15,9% dos empregos, né? E aqui vem as demais. Então, esse é aquele quadro que a gente já conhece, né? Do total dos ocupados, não só servidores, total. Grande concentração no plano piloto. Pode ir em frente. Entrando especificamente nos servidores distritais, né? O pessoal do GDF, a gente vai ver que no plano piloto reside 10% desse contingente, ou seja, não difere muito do total de ocupados, que era 8,9%, né? Só que, no plano piloto, 53%, né, das ocupações do GDF estão no plano piloto, um percentual maior do que a média das ocupações, que era 47,7%. Né? Nas regiões de alta renda próximas ao plano, tem um percentual maior também de ocupações, 25%, né? Ou seja, então, prevalecem servidores públicos do GDF, né, em relação à média, mas muito pouco trabalhando na própria região. Né? 25% dos servidores moram nessas regiões de alta renda, só 5% trabalha nelas. Em Taguatinga, né, que é um importante local de moradia, né, 10% dos servidores do GDF moram em Taguatinga, mas apenas 7,37% trabalham em Taguatinga, ou seja, um percentual menor do que a média de trabalhadores em relação à ocupação total. Nas 9 regiões administrativas, aí a gente começa a perceber o quê? Que é um percentual menor do que aqueles de 36% total de ocupados. Por quê? Porque, como é uma atividade, servidor do GDF, é uma parcela da população ocupada que tem uma renda maior, né? Então eles começam a perder peso relativo em regiões de menor renda. Então, eles representam 29,7% dos servidores. Com certeza, né, são segmentos de menor remuneração dentro dos servidores do GDF. A gente sabe que tem uma estratificação grande, né, servidores com um nível salarial muito alto e vai descendo. Aqui estão aqueles de menor qualificação e menor remuneração, com certeza. Né? E trabalha apenas 15%. Né? Então, no grupo, né, Taguatinga e as regiões por ela polarizadas, temos 40% dos servidores do GDF morando, né, nessas 10 RAs, mas apenas 22,7%. Isso é a primeira conclusão que a gente tem aqui, é o seguinte: é uma boa a transferência, né, a construção do centro administrativo. Você vai aproximar, né, as pessoas que trabalham, né, que reside nessa região do seu local de trabalho. Né? Muito embora tenha muita gente que não esteja gostando dessa ideia. Pode ir em frente. Está aqui. Né? Então, local de moradia da turma do GDF, servidor distrital. Né? No plano piloto, né, um percentual importante aqui, cresce no percentual daqueles na região de alta renda, Itaguatinga também, né? Aqui nas regiões de baixa renda próximas, e aqui a distribuição no restante. Pode ir em frente. Aqui a gente vai ver que a concentração, né, de moradores, né, está em Brasília, a maior concentração de 10 a 15 mil, em Ceilândia e em Taguatinga, né, em termos quantitativos. Depois aparece no segundo plano Guará, Águas Claras, no terceiro plano está aqui Planaltina, Samambaia, né? Pode ir em frente. E aqui é a distribuição para o local de trabalho. Aí vocês vejam que o plano piloto aumenta a sua participação, de 47% na média de todas as ocupações, 53%. Né? E todas as demais acabam perdendo. Né? Aqui na alta renda, muito pouco emprego gerado, né, nessas regiões. Taguatinga também perde espaço, todos os demais perdem em função do avanço do plano piloto. Vamos em frente. E os servidores federais? E aí a gente vai ver que a concentração ainda é mais intensa. Né? 26% deles reside no plano piloto. Vamos lembrar lá atrás, do total de ocupações, o plano piloto ocupa só 9%, né? dos moradores ocupados. Aqueles ocupados na administração pública local passa para 10 e pouco, 11%, mas na administração federal já aumenta para 26,7%. Né? Mais uma vez, associação com a renda. Serviço público federal, na média, remunera mais do que o serviço, né, o servidor do GDF. Então,
uma relação direta com renda. E nada menos que 86,27% trabalham no plano piloto. É um percentual elevadíssimo. Nas regiões de alta renda, né, Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, Sudoeste, temos um percentual também elevado de moradores, 38,1%, né, bem acima, né, daquela média de moradores. Mas pouquíssimos trabalhando. Tem poucos órgãos federais nessas regiões, pouquíssimos, né? No conjunto, juntando o plano piloto e essa região limítrofe de alta renda, a gente vai perceber que 65% tem nessa área o seu local de moradia e praticamente 90% trabalha nesse grupo, concentrado no plano piloto, 86%. Tá certo? Significa o quê? Que para os servidores federais, a localização, né, de local de moradia, basicamente, além do plano, essas regiões de alta renda, né? 2/3. E 90% trabalhando praticamente dentro do plano piloto. Em Taguatinga, reside 5,5% dos ocupados, né, do governo federal, e apenas 2,03% das ocupações. Nas 9 regiões administrativas, né, também tem um número pequeno de trabalhadores, né, porque estamos falando de alta renda, como é baixa renda, tem poucas ocupações, e praticamente, né, 2,85% das ocupações. Então, o que a gente observa aqui no conjunto de Taguatinga e daquelas 9 outras reais, moram perto de 20% dos servidores federais, mas somente, né, pouco menos de 5% nelas exercem suas atividades laborais. Pode ir em frente. Está aqui, né, local de moradia, então plano e as regiões de alta renda, né, 2/3 da PITS, pode ir em frente. Está aqui a distribuição. Aqui o plano piloto é o único que tem acima de 30 mil, 30 e tantas mil, né, servidores federais moram no plano piloto. Depois, na verdade, nesse intervalo aqui de 15 a 30, nem aparece. Vai aparecer com 10 a 15 mil, vai aparecer aqui Sudoeste, que tem uma grande ocupação, né? Aqui Parkway, exatamente essas regiões, né, que tem Guará, né, que tem um grande percentual de servidores. Pode ir. Federais. E local de trabalho, quase que a totalidade dentro do plano piloto, né? O restante pulverizado aqui nas demais regiões. Pode ir em frente. Conclusão, né? Então, não obstante a expressiva concentração dos servidores públicos federais e distritais na RA1, né, e nas regiões administrativas de alta e média renda, o que a gente observa é que há uma concentração ainda mais forte, né, dos cargos no serviço público, ou seja, aqui seria só federal, né, uma concentração ainda mais intensa, especificamente no federal. Somando os dois, são 163 mil servidores que têm suas atividades laborais na RA1, né? Muito embora apenas 44 mil nela trabalhem, ou seja, basicamente plano piloto, né, tem 44 mil residentes dos 238 mil, que dá mais ou menos 17%, mas 67%, né, trabalhando no plano piloto, englobando os dois segmentos. O que significa que cerca de 120 mil servidores para o plano piloto se desloca diariamente, né, para as suas atividades. O que a gente conclui, né, é que iniciativas como a construção... Alguém aí? Apaga aqui. Certo? Iniciativas como a construção do novo centro administrativo do GDF, ali em limite de Taguatinga e Ceilândia, com certeza concorre para reduzir essa forte concentração do emprego, né? São 15 a 20 mil, né, postos de trabalho que vão ser gerados ali. Mas também deve ser feito um esforço do governo federal no sentido de centralizar suas atividades.
A gente vê uma certa expansão da atividade federal aqui, né? Vários órgãos acabam construindo, ou então, porque na esplanada já não cabe todo mundo, então começa a se deslocar, e a gente vê, né, distribuição por várias localidades, mas atender várias outras endereços, mas normalmente dentro do plano piloto, né? Eu vim do Ministério da Integração e tem uma nova sede, mas está aqui, né, perto do CEUB, uma área enorme e tal. Veio uma boa parte do Ministério da Integração, mas por que não? Né? Por que não localizar em outra região administrativa? Né? Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio estava lá na Esplanada, está aqui agora no Sudoeste. Tá? É importante, né? Uma boa parcela dessa população trabalha, com certeza, mora ali pelo Sudoeste e próximo. Mas ainda esse processo de descentralização, ele sempre tem o plano piloto como referência. E a gente conclui, né, lembrando que não, né, o Distrito Federal, como muita gente imagina, não é o plano piloto. O Distrito Federal é o conjunto das 31 regiões administrativas. Não há nenhum impedimento que um determinado órgão, ou ministério, ou uma agência, se localize ou em Taguatinga, ou no Gama, né, ou em Sobradinho, né, em qualquer região administrativa, né, porque toda ela está dentro, né, do Distrito Federal, todas essas regiões. Eu lembro até que, numa viagem recente, que uma delegação daqui fez a Singapura, e é uma cidade-estado, a gente, quando foi lá estavam hospedados no centro e fomos fazer uma visita a Jurong, que é a empresa, a gente, né, estava no outro extremo da ilha. Estava no outro extremo, ou seja, a administração pública de Singapura era distribuída, né, dentro de toda a cidade. E a gente aqui, na verdade, concentra. Quando fala em administração pública, plano piloto. Esquecendo que 91% da população do Distrito Federal não mora no plano piloto, mora nas demais regiões. Então, uma boa parte, né, desse problema que a gente tem aqui de forte concentração do emprego no plano piloto, que gera problema de engarrafamento, gera problema de estacionamento, esses problemas crônicos que a gente tem na nossa cidade, parte exatamente, ou deriva exatamente dessa situação de concentração dos postos de trabalho, onde, né, o governo federal e distrital, em particular o governo federal, tem uma grande responsabilidade, porque, no caso do governo distrital, já é um percentual elevado, quase 54%. Mas no governo federal é um absurdo, quase 90% dos postos de trabalho dentro do plano piloto. Então, né, é uma contribuição que a gente procura dar nessa discussão, né, orientando o próprio governo local no sentido do benefício que vai ser, né, a construção do centro administrativo, do acerto, da medida acertada de localizá-lo exatamente em Taguatinga e Ceilândia, que, como eu disse anteriormente, concentra cerca de 40% daquela região próxima, 40% das pessoas que trabalham, né, trabalham no GDF, né, residem naquela região ali. O Alisson vai gostar bastante disso, né, Alisson? E vários aqui vão... Não sei se a Codeplan vai para lá, não, viu, Alisson? Isso aí eu não tenho muita certeza. Então, mas também é uma responsabilidade do governo federal. Acho que deveria ter uma orientação no sentido, né, desse processo de desconcentração, de centralização, da esplanada, que ele não fizesse buscando endereços dentro do próprio plano piloto, mas que se buscasse endereços em outras regiões administrativas. É isso, obrigado. Pode acender aí, por favor? Então, vamos para o nosso... Antes de passar para o nosso debate, eu quero aqui passar a palavra para a Iraci, que é todos sabem, né, uma profunda conhecedora, né, dessa nossa realidade, né, da distribuição populacional, dos empregos, né, e as diversas atividades no plano piloto, no Distrito Federal, e eu vou passar para ela fazer os seus comentários e as suas considerações. Bom dia a todos e a todas.
com muita alegria que eu vejo mais um produto saindo, resultando dos dados da PIDAD. A gente trabalha com muita dificuldade para fazer a pesquisa e é sempre bom ver que ela pode gerar novos estudos que possam subsidiar as políticas públicas aqui no GDF. Em relação aos dados, eu estava pensando ali que a própria formação, a ocupação do Distrito Federal fez com que os postos de trabalho se concentrassem aqui no plano piloto e as moradias também, porque as pessoas que vieram transferidas do Rio de Janeiro, quando era lá a capital, elas, em princípio, todas elas ficaram morando aqui próximo, no plano piloto ou aí no Lago Sul, Lago Norte. Então, isso fez com que concentrassem também as suas moradias aqui, o que não ocorreu com os outros postos de trabalho, principalmente de menor qualificação, do GDF e da própria área privada. E essa questão de centralização é uma questão que já vem sendo debatida já há um certo tempo. As pesquisas de origem e destino, em algumas delas a Codeplan participou, mostra essa concentração muito forte dos postos e a dificuldade do trânsito para as pessoas que moram nas regiões mais distantes, principalmente para chegarem até no plano piloto. Agora, na PIDAD, a gente levanta uma informação muito pequena, que é essa, de onde você mora e onde você trabalha. Claro que a pesquisa de origem e destino ela mostra muito mais essa dificuldade, no sentido de que mostra o tempo que a pessoa gasta no deslocamento, a forma como ela vem, o modo de transporte utilizado. Então, sabe-se que é realmente necessário que haja uma descentralização dos postos de trabalho para uma melhor qualidade de vida aqui no Distrito Federal. Claro que pessoas que moram aqui próximo vão ser contrárias à ideia de mudar para um local mais distante, como é o centro administrativo. Quem mora lá perto, com certeza, está ficando muito agradecido o dia que acontecer essa transferência. Então, se Codeplan for, alguns de nós vamos ficar muito felizes, outros nem tanto. Mas, enfim, eu acho que é mais um estudo que a Codeplan coloca à disposição do governo e da sociedade para orientar as suas políticas públicas, e eu acho que a gente tem muito a ganhar com essa nova visão do trabalho. Obrigada. Só lembrar de um detalhe, essa questão que a Iracy colocou. Primeiro, que uma mudança desse tipo, né, seria em benefício da ampla maioria. Segundo, que não seria algo tão ruim para as pessoas, por exemplo, que moram ou no plano, ou no sudoeste, né, ou no lago, porque elas estariam no contrafluxo normal, né, porque ainda, né, uma medida nesse sentido não anularia essa grande concentração até de outras atividades. Então, elas estariam se deslocando do centro, vamos chamar assim, para ali o centro administrativo, em Taguatinga e Ceilândia, no horário onde o fluxo é de lá para cá, né? Então não teria problema de engarrafamento, e né, no retorno para casa, né, na mesma situação, né? Seriam beneficiadas por um trânsito mais tranquilo. E lembrando, dois dados importantes, né? Eu já me referi há um tempo atrás, tinha saído um estudo do Instituto Pereira Passos do Rio, que 16% dos postos de trabalho do município do Rio de Janeiro se concentrava no centro do Rio de Janeiro, na área central. É o centro, área portuária, aquela região ali. Agora, recente, saiu um estudo lá da Prefeitura de São Paulo, que 14%, né, dos 8 distritos centrais ali de São Paulo, eles concentram 14% dos postos de trabalho. E, se for considerar toda a área metropolitana, significa 9%, né, dos postos de trabalho. E, no nosso caso aqui no DF, 47,7%. Né? Então, é uma distância muito grande. Se a gente for considerar qualquer outra região metropolitana do Brasil, né, a gente não vai chegar nada perto do que é a concentração aqui no nosso Distrito Federal. E, com um detalhe, né, com a PIMAD, que é a pesquisa metropolitana por amostra de domicílio, né, no fechamento das duas, PIDAD e PIMAD de 2013, nós vamos poder fazer esse quadro aqui para toda a área metropolitana, inclusive. E, provavelmente, esse quadro vai se agravar, porque a gente tem, né, milhares de pessoas que moram nos municípios metropolitanos, né, e que trabalham aqui no Distrito Federal, tá certo?
Com certeza, 100% deles que trabalham no GDF, quer dizer, o GDF está aqui dentro, então não tem como ter posto lá. E mesma coisa, né, do governo federal. Então, a gente vai ter um agravamento desse quadro, porque lá nessas outras RAs não vai ter nenhum posto de trabalho gerado no GDF ou no governo federal, localizado lá, mas sim, né, somente moradores naquela região, muito embora numa proporção menor, né, do que a gente encontra aqui. Então, ao abranger toda a área metropolitana, nós vamos ter um quadro de concentração ainda mais acentuado. Bom, então vamos no nosso procedimento habitual. A gente primeiro vai franquear a palavra aos colegas da imprensa que estão aqui presentes. A Carla, do Jornal de Brasília, a Larissa, do Correio, a Luciana, do G1, a Ana Paula, da Rádio Nacional, e a Jane, do Jornal Destaque. Tem mais alguém presente? Né? E depois a gente abre para o conjunto aqui dos colegas. Toninho, faz o contrário, passa esse para lá e eu falo aqui. Isso. Então, de acordo com esse estudo, a gente pode dizer que a administração pública é a principal responsável pela concentração dos postos de trabalho no plano piloto? Ela apresenta uma concentração acima da média, né? A média é 47,7%, no GDF é 53,5% e no governo federal 86% e quebrados. Mas a gente já esteve observando que outras atividades têm uma forte concentração no plano piloto. A área de vocês, por exemplo, né? Serviços de comunicação, né? Quase 70% das ocupações estão no plano piloto. Né? Na área de informática, uma fortíssima concentração. Ou seja, nessas áreas de serviços especializados, né, a gente até está preparando, né, para trabalhar esses dados mais adiante. Mas onde essa concentração é abaixo da média, no comércio, né, que aí é mais pulverizado, e em serviços de menor qualificação, né, e construção civil, né, naturalmente. Agora, nos serviços mais especializados, a concentração é tão intensa quanto. Né? Agora, com certeza, se está acima da média, ele concorre fortemente para essa concentração. A mudança desse centro administrativo poderia também atrair outras atividades para Taguatinga, Ceilândia e outras cidades? Com certeza. E parece que até está acontecendo isso, né? Está tendo um processo ali de valorização daquela região próxima ao centro administrativo, um certo deslocamento de atividades comerciais, né? Porque 15 mil consumidores vão estar localizados ali, não é nada desprezível, 15 a 20 mil. Então, isso tende a estimular a atividade comercial, a atividade de serviços nessa região e, automaticamente, vai aumentar a participação de trabalhadores nessas atividades próximos ali ao centro administrativo. Tende a criar, inclusive, um polo importante, fortalece o polo de Taguatinga, né? Consolida Taguatinga e fortalece Ceilândia. Né? Então, esse movimento deve acontecer, não vai ser da noite para o dia, né? Mas, no médio prazo, isso, com certeza, talvez não na PIDAD de 2013, mas na PIDAD de 2015, a gente vai já sentir essa diferença. Tudo bom? Bem, tá legal. Você falou sobre a pesquisa com áreas metropolitanas, né? Aí, para que ano seria o resultado dessa pesquisa? Não, esse ano já está sendo feita nesses 11 municípios metropolitanos. Aí deve ser divulgado ainda esse ano. Esse ano. Tá. Tem uma previsão, mais ou menos, só para... A gente vai começar a divulgar a partir do momento que forem fechando os municípios. Então, talvez já no mês de junho a gente comece já a divulgar os primeiros municípios. Mas vai ser no decorrer do segundo semestre. Né? Aí, essas áreas metropolitanas, elas são quais, exatamente? Quais? Os municípios metropolitanos? São 5 no chamado Eixo Sul, né? Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental, Lusiânia e Cristalina. 3 no Eixo Oeste, Alexânia, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás. E 3
ao norte, Padre Bernardo, Formosa e Planaltina. Então, Planaltina. Okay. E então deve ter uma concentração maior ainda. Você acredita? É, porque nesses municípios residem pessoas que trabalham tanto em órgãos federais quanto em órgãos distritais, mas nenhum posto de trabalho nessas duas áreas é gerado lá. No governo federal, alguma coisa vai ter, mas muito pouco, né? Como, né, nas zonas aqui, regiões mais periféricas. Então, tende a ter apresentar uma concentração maior. Não vai ser muito maior, não, mas vai ser um pouco maior. Ok. Olá, bom dia. Eu queria saber sobre a questão do modo de deslocamento que vocês citaram, né? Vai haver algum estudo que vai trazer esse resultado? Como as pessoas se transportam? Se é de carro, de ônibus? Vou passar para a Iraci responder essa aqui que ela tem. A Codeplan, não, na nossa pesquisa, a gente não aborda esse tema. Na PIMAD, na pesquisa metropolitana, a gente está perguntando se as pessoas vêm para o trabalho, seja no DF ou no próprio município, qual o modo de transporte. Na PIMAD, a gente vai ter só qual o modo de transporte, se ela vem de ônibus, se vem de carro, enfim. Agora, na PIDAD, a gente não faz a pergunta. Essa é uma pesquisa de origem e destino, que quem fez a última foi a Secretaria de Trabalho e Negócios, em 2010, que é de transporte em 2010. Mas tem uma previsão de quando vai ser a próxima PIMAD, para a gente ter essa informação? A PIMAD a gente está fazendo agora. Ah, tá. E o resultado ano que vem? A primeira pesquisa a gente fez em 2003, que saiu agrupados os municípios da RID, e agora nós já estamos em campo com a pesquisa metropolitana. Obrigada. Eu não sei, Iraci, se na pesquisa lá da transporte, se eles estratificam por ocupação. Eles fazem essa divisão? Você sabe, Góes? Se naquela pesquisa de transporte, eles, ao identificar o meio de transporte, eles identificam a ocupação da pessoa, quem é servidor público, federal, distrital, quem é comerciário. Não faz essa distinção. Então, não tem como... Mais alguém aqui, dos órgãos de imprensa, gostaria de fazer alguma consideração? Vamos franquear, então, para os nossos colegas aqui da Codeplan. Quem gostaria de... Aldo? Por favor, Aldo. Bem, essa é uma pesquisa importante do seu ponto de vista geográfico e até geopolítico, né, em função dos desdobramentos que poderá acontecer a partir dessas constatações. O que eu noto que, para trás, se perdeu uma oportunidade grande de, ao centrifugar a população, também fazer uma dispersão das atividades públicas, não é? Que demonstra a pesquisa. Agora, o que eu tenho insistido nos últimos escritos é que o setor privado tem que aderir ao movimento de dispersão das atividades, uma vez que, tirando o comércio, as demais atividades não têm muita mobilidade, estão fixos no plano piloto, haja vista que, e aí, sob o ponto de vista, digamos, econômico, o setor habitacional ele tem uma forte presença aqui e, portanto, os postos de trabalho são gerados nos canteiros de obras próximos, enfim, aqui no plano piloto, como o Noroeste, não é? E eu noto que talvez, e essa é a indagação, que o movimento de mudança do perfil de empregos, também de longa data, digamos, pensado, como, por exemplo, no Águas Claras, que aqui, numa outra exposição, eu já referi, que se perdeu a oportunidade de Águas Claras ser o lugar de dispersão, não só do centro de Taguatinga, que estava congestionado, como do próprio plano do piloto, com diversas atividades que lá seriam localizadas, e preferiram um padrão esquisito de povoamento em altura, não é? Ficou aquele paliteiro, como a gente sabe. Então, o que eu estou preocupado é como o setor privado vai receber esse esforço público, por exemplo, do GDF em transferir o centro para Taguatinga, né, lá perto da Ceilândia, como é que ele vai se sentir em termos de que talvez eles possam pensar que o plano piloto, então, se desvaloriza, do ponto de vista dos empreendimentos imobiliários.
Como geógrafo, eu sei que não vai acontecer isso, pelo contrário. A dispersão das atividades vai desafogar o fluxo de transporte, e eu acho que a preocupação da jornalista sobre a mobilidade urbana vai ser uma coisa importante. O plano piloto vai ser desafogado e não vai precisar fazer, por exemplo, fazer um buraco na esplanada, né, para colocar mais carros debaixo do eixo monumental e por aí. Então, acho que há uma preocupação, sim, geopolítica, mas há uma preocupação econômica que tem a sua importância para a gente examinar nas futuras pesquisas. Ok. Alguém mais gostaria de fazer considerações? Vocês têm esse detalhamento por cidade, não é uma coisa bem simples. Por região administrativa, na pesquisa em geral, você tem cada cidade, cada região administrativa. Por cada cidade. No documento está por cada cidade. Vai estar, né, já vai para a página. A gente só não conseguiu imprimir para todos aqui, eu peço desculpa, né, mas que privilegiamos aqui os órgãos de imprensa. Teve para todo mundo aí, o Nilvo? Teve, né? Mas vai para a página nossa, né? Se é que já não está. Tá não, mas está indo, né? Não dá para bateu escanteio e cabeça ao mesmo tempo. Mas daqui a pouquinho já vai para a página e tem, né, os dados por cada região administrativa. Essa questão que o Aldo Paviano colocou, né? E Clarissa tinha colocado anteriormente, né, a gente observa isso mesmo, né, algumas atividades e até não há uma justificativa para essa concentração, tanto quanto o serviço público, né, porque no caso do próprio área de comunicação, por que todas as estações de TV, de rádio, os jornais estão todos aqui no plano piloto? Poderia estar pulverizado. À medida que os trabalhadores dessas, né, empresas, eles estão pulverizados, né? Então, realmente há alguma coisa aí, né, uma espécie de imã, né, que atrai as atividades, né, para o plano piloto e gera uma situação absolutamente desconfortável, né, e até insana, né, porque você tem aqui 8% das pessoas residindo e metade, né, das atividades desenvolvidas aqui, né? E, com exceção de serviço de menor qualificação, comércio, se abstrairmos isso, construção civil, comércio e serviços de menor qualificação, esse percentual sobe para 70%. Né? E não há uma justificativa para que isso aconteça. Né? Então, eu acho que tem que haver realmente um esforço no sentido de direcionar, não só, né, como fez o GDF e deveria fazer o governo federal, mas também o próprio setor privado buscar, né, expandir suas atividades para outras regiões administrativas. Diga aqui. Essa distribuição dos postos de trabalho pode desencadear uma desvalorização imobiliária no plano piloto? Vocês já fizeram um estudo em cima disso? Eu acredito que não teria um efeito nesse sentido. Eu acho que pode gerar até uma situação contrária, né? No sentido, um dos problemas que eu acho que o plano piloto e até de alguma forma desvalorizou, né, relativamente à habitação no plano piloto, é o fato de estar hoje é impossível, né, você trafegar na hora do almoço no plano piloto, né? Aquelas tesourinhas ali estão todas entupidas, né? Isso obviamente gera uma perda da qualidade de vida. As pessoas levam... A pessoa que tem 2 horas para almoçar em casa, né, ela leva 1 hora, metade do tempo ela leva no trânsito. Se ela tiver 1 hora de almoço, ela desiste, né, porque não dá tempo. Sim, mas aí, nesse caso, mas, de qualquer forma, essa qualidade já houve, em algum momento, no plano piloto, com o grande aumento da concentração dos postos de trabalho e, né, do número de carros, principalmente. O que aconteceu foi que ficou impossível, né? Eu vim para Brasília há 22 anos atrás, não era essa situação, né? Hoje eu não almoço em casa. Eu almoçava em casa 20 anos atrás, hoje eu optei por não almoçar, porque não tenho paciência nenhuma para ficar engarrafado em agulhinha. Então, acho que é uma situação que milhares de pessoas devem ter esse mesmo sentimento. Nossa Senhora, é um inferno, né? Então, eu acho que isso
uma desconcentração do emprego aqui poderia levar até o sentido contrário, uma certa revalorização do espaço, naquilo que acho que o Aldo pode até falar melhor, né? Dessa questão, né, do que foi a concepção do plano piloto original, né, em termos de... Como é que se chama, Aldo? Os espaços comunitários... Não, mas eu digo assim, do plano piloto, essa coisa da quadra, né, da convivência. Se perdeu muito isso em função dessa enorme concentração, né? Aquela característica mais bucólica das quadras do plano piloto, hoje elas se perderam um pouco em função porque virou um espaço de tráfego das pessoas que estão se deslocando, né, para os locais de trabalho vindo de todas as outras regiões. Quer falar um pouco sobre isso, Iraci? Eu acho que eu acho que o meu entendimento também acho que não há problema nenhum em desvalorização, pelo contrário, quer dizer, a qualidade de vida aqui tende a ficar melhor, uma vez que, como o Júlio colocou, o trânsito vai estar muito mais leve, né? E paralelamente pode haver sim uma valorização, eu acho, aí é uma posição pessoal das áreas próximas ao centro administrativo, nas áreas na parte ali mesmo residencial e comercial das áreas próximas da região, é isso sim. Pode ter uma desvalorização? Não, valorização nas áreas próximas ao centro administrativo. Eu acho que, em suma, é bom, é um jogo de ganha e ganha, porque acho que é bom para todos. É bom para as regiões administrativas, porque leva a ocupação para lá, né, e acaba gerando uma valorização em função da existência de postos de trabalho, e eu acho que também é bom para o plano piloto, que desafoga um pouco. Eu perguntaria aqui às pessoas que moram no plano piloto, se não, né, porque, por exemplo, sexta-feira, quinta e sexta-feira, se eu chegar na minha quadra, eu não tenho vaga de garagem, então eu paro o carro em frente ao prédio, mas tem alguns bares ali na região, eu não consigo parar o carro, eu não consigo. Se eu chegar depois das 20 horas, eu não consigo, eu vou parar o carro quase que na 414. Né? Na 13 eu não consigo. Por que isso? Porque não tem estacionamento, né, e várias atividades ali. Então, eu acho que a desconcentração ela ajudaria muito, né, elevaria a qualidade de vida nesse sentido. Diga... sim, por favor. Também sobre o crescimento populacional, né, no Distrito Federal, que excedeu todas as expectativas, né, desde a criação de Brasília. Isso também, como é que isso afetou? Porque Brasília foi pensada toda, né, setorizada, né, até o setor público, né, o político. Como é que isso também, qual a relação, ao seu ver? Não, total, né? Brasília... Em 1980, a população de Brasília era de 1 milhão de habitantes, um pouquinho mais, né? 1 milhão e 50, uma coisa assim. E hoje, né, se considerarmos 2013, já passou de 2 milhões e 700. Esses municípios metropolitanos que eu me referi, em 80 tinham 180 mil habitantes. Hoje tem mais de 1 milhão. Então, na área metropolitana, que era 1 milhão e 200, hoje são 3 milhões e 700. Triplicou. Isso no curso de quê? De pouco mais de 30 anos. Né? Então, e isso não foi o crescimento vegetativo, foi o fluxo migratório. Né? Daí a Mirna, né, a Lucilene deve estar por aí também, e vão estar de férias. Né? Mas vão confirmar isso, não é isso, Mirna? É o fluxo migratório que levou a esse fantástico crescimento populacional. São 3 milhões nas áreas metropolitanas. Na área metropolitana de Brasília. Não, é uma única área metropolitana, né? Junta o Distrito Federal e esses 11 municípios. São 3 milhões e 700 mil, né, nessa área metropolitana. Então, que é o triplo do que tinha em 1980. E isso aconteceu em função de um enorme fluxo migratório, sendo que, como o professor Aldo disse, né, o emprego ele continuou sendo gerado basicamente dentro do plano. Né? Ele não teve a mesma, né, pulverização que teve o crescimento populacional. Então, temos essa situação, 8% dos moradores e quase 50% das ocupações. Só em relação a essa colocação que você fez do fluxo migratório, em breve a gente está apresentando um trabalho feito lá pelo Núcleo de População, especialmente pela Mirna,
Exatamente a análise do fluxo migratório entre 60 e 2010, usando os dados do censo. Então, aí aguardando a presidência definir o dia, mas o trabalho já está pronto. Não, já definiu o dia, não. O trabalho já está pronto. Qual dia? Ainda não. Não, falta definir. Mas aí você vai poder ver... Desde 60 até 2010. Em breve, a Mirna vai estar aí publicando junto com o Júlio, divulgando. Cláudio. Seriam duas colocações. Primeiro, que está sendo pensado em construir, perto da ponte JK, dois centros hospitalares que deverão se instalar. Um é o Sírio-Libanês e o outro é o Einstein. Segundo, a segunda colocação. Nós temos hoje, tanto no plano piloto quanto no Lago Sul e Lago Norte, uma concentração de quase 30% de aposentados que trabalharam na gestão e permaneceram, gestões anteriores, lá de 1980, 70, e que permanecem em Brasília. E que hoje isso gera uma preocupação, vamos dizer, inclusive, que outros que estão chegando a Brasília estão permanecendo, não estão voltando aos seus estados de origem. Isso também tem que ser levado em consideração. É isso. Você lembrou de dois segmentos onde também a concentração de postos de trabalho aqui no plano piloto é próxima a 70%, que é na área de saúde e na área de educação. Né? E aí a gente vai observar quase, né, todas as clínicas, né, hospitais e tal, ou faculdades, e plano piloto. Quer falar, Braga? Não, senhor. Então, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Pessoal aqui da imprensa, satisfeito? Então podemos encerrar. Então, obrigado a todos e até a divulgação do estudo da Mirna.